A paz do Senhor para os irmãos, aqui é o presbítero Maicon. Seja bem-vindo ao canal Mensagem Celestial. Como que foi os dias de vocês, irmãos? Como foi esse domingo? Para mim foi um domingo maravilhoso, irmãos. Graças a Deus. Um domingo abençoado, né? Por Deus. Irmãos, a palavra de hoje para a minha vida, para a tua vida, para o meu coração, para o teu coração, está no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que tem aqui o tema, irmãos, a comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Aí fala também sobre Ananias e Safira, tudo no mesmo texto. Mas antes de iniciar a palavra de Deus aqui, irmãos, quero convidar você a fechar teus olhos, ligar teu pensamento no céu e pedir papai força, pedir papai celestial para fortalecer a tua fé, a tua esperança, porque somente Ele mesmo, somente Jesus, através do teu poder, que pode, né, nos fortalecer. Somente Ele, irmãos, não há outro. Então, antes de iniciar a palavra de Deus aqui, convido você a orar, fechar teus olhos e chamar a atenção de Deus mais e mais para nossas vidas. Amém, irmãos? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai amado, te agradeço por esse domingo, ó Pai abençoado, Senhor. Por esse domingo, ó Pai amado, ao qual o Senhor nos concedeu, Senhor, que levantamos, respiramos esse ar maravilhoso, Senhor. Ô Papai, te agradeço pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito por mim, Senhor. Na vida da minha família também, na vida daquelas pessoas que estão ao meu redor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, cada dia mais nos capacitar, Senhor, para vencer, Pai, a nós mesmos, Senhor, as nossas paixões, nossos desejos carnais, Senhor. Porque estamos aqui, Pai amado, na terra para te servir, levar uma vida de santidade, Jesus. Fazer diferença aqui da terra. Por isso que o Senhor me chamou, Senhor, me capacitou. Por isso que o Senhor chamou esse irmão, por isso que o Senhor chamou essa irmã, Senhor, para ser um vaso, Senhor, de valor, Senhor, um vaso, Senhor, qual o Senhor que é oleiro, Senhor, enche de azeite, Senhor. Ô Papai, vem segurar este irmão, esta irmã, Senhor, pelas mãos, ó Pai. Que ela ou ele, Senhor, venha viver, Senhor, algo novo, Senhor, da tua parte, Senhor. Que viemos, ó Pai amado, viver, Senhor, o sobrenatural, Senhor. Vem nos capacitar, Senhor, para pregar a tua palavra, Senhor. Vem nos capacitar, Senhor, para levar as boas novas, Senhor. Que minha família, ó Pai amado, venha ser impactado, Senhor, com a tua palavra, Jesus. Porque eu creio que minha família, Senhor, é herança do céu para o teu reino, Senhor. Como a família também dos irmãos, ó Pai, que vão assistir esse vídeo, Senhor, também, ó Pai, a família deles são herança do teu reino, Senhor. Ô Deus vivo, Deus santo, te peço também, ó Pai, vai abrindo as portas, Senhor, que estão fechadas, Senhor. Abra as portas que estão fechadas, Senhor, na vida deste irmão, na vida da irmã, Senhor. Que essa semana, ó Pai, que vai se iniciar, Senhor, que ele venha ter uma boa notícia, ó Pai. Que uma porta de emprego abriu, Senhor. Que uma porta de emprego abriu para esse irmão, para esta irmã, Senhor. Tira o teu impedimento, Pai, toda obra, Senhor, de macumbaria, feitiçaria, Senhor. Oh, Deus vivo, Deus santo, venha capacitar, Senhor. Venha, Pai amado, a força e vigor, Senhor, para cada um de nós, ó Pai, os teus servos, a tua igreja, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Aleluias. Que o Papai do céu venha abençoar a sua vida grandemente. Irmãos, o livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Atos, capítulo 4, versículo 32, que fala assim: E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes era comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas
vendendo-as, trazia o preço do que foram vendido e despojavam aos pés dos apóstolos. Irmãos, uma passagem, creio eu, que é bem conhecida no livro de Atos, né? Creio que tem muitos irmãos que já leu mais de uma vez no livro de Atos. Eu já li 4 vezes o livro de Atos e toda vez que eu vou ler, sempre tem algo novo para a minha vida. Porque a palavra de Deus é assim, né? A palavra de Deus ela é nova. Todos os dias, na minha e na sua vida, sempre tem algo novo para falar conosco. Mesmo sendo o mesmo livro, mesmo sendo o mesmo capítulo, versículo, você lê ali de 1, 2 ou 3 vezes, sempre vai falar num modo diferente para você. Porque Deus tem os seus meios, né? De se comunicar, de se falar comigo e com você. E o livro de Atos, irmãos, capítulo 4, versículo 32 até o 34, me chamou muita atenção, irmãos. Porque nós vemos aqui no começo, aqui no versículo 32, né, o autor aqui do livro de Atos, né, vai falar que o povo era um coração e uma alma. E no versículo 33, os apóstolos davam grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles havia abundante graça. No versículo 34 fala que não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas vendendo-os traziam o preço que foram vendidos e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, irmãos, você vê que a igreja primitiva, elas tinham ali a graça abundante, abundante graça, porque não basta só eu e você ter graça, em nós tem que ter abundante graça para viver. Essa graça é chamada, né, Jesus. Ele que nos chamou, Ele nos capacitou, é Ele que nos deu a sua graça. Então na minha e na sua vida tem que ter abundante graça. E o versículo 34, irmãos, que me chamou mais atenção ainda, porque fala que entre os irmãos da igreja primitiva não havia necessitado, irmãos. É uma palavra muito impactante, uma palavra que chama muita atenção, creio eu, para mim, né? Me chamou muita atenção, creio também para a tua vida, que entre os irmãos ali não havia necessitados. Porque todos aquele da igreja, todos da igreja ali que tinha algum terreno, alguma propriedade ou casa, vendia e trazia ali e lançava ali, né, no pé dos apóstolos. E os apóstolos pegavam aquela oferta, aquele dinheiro para fazer a obra missionária e também para dar aos necessitados. Por isso que você não vai ver aqui pessoas passando por necessidade. A única coisa que a igreja passava, que tinha necessidade, irmãos, ali, era pregar a palavra de Deus, pregar, dar o testemunho de Jesus. Porque se em Jerusalém havia uma perseguição dos fariseus, dos escribas, perseguia, né, a igreja. A única necessidade era isso, de pregar, anunciar a palavra de Jesus. Mas você sabe que o Senhor sabe trabalhar, tem os seus meios de trabalhar. Mesmo prendendo, né, alguns, sempre lá na frente, o Senhor multiplicava, né, os seus discípulos. E a única batalha também que havia entre o povo ali era uma batalha espiritual, mas algo financeiro, irmãos, não tinha. Então você vê nos dias de hoje, irmãos, pessoas dentro de igrejas passando por necessidade, pessoas, né, ali passando aperto financeiro, o seu armário não tem comida e muitas pessoas, né, ali depositando o seu dinheiro para sustentar pastor, para sustentar, né, carro do pastor, viagem do pastor, mas enquanto isso, dentro da igreja, dentro da comunidade ali dos irmãos ali, pessoas passando por necessidades. Não tira como base, irmão,
a igreja primitiva. Você vê que a igreja primitiva, os irmãos não passavam por dificuldade não, irmãos. Porque quem tinha condição ajudava quem não tinha. E hoje as pessoas, irmãos, estão também com as mãos fechadas. Tem pessoas que têm, mas sabe que o irmão ciclano está passando ali por uma dificuldade e não ajuda. É a mão mirrada, irmãos. E a igreja primitiva, irmãos, é uma base para nós viver, é um exemplo para nós viver. Se você tem condição financeira, irmãos, e não ajuda o próximo ali, da tua igreja, da tua comunidade ali, você está cometendo, irmãos, um grande erro, um grande pecado, não ajudar, né, o próximo. Como que a igreja vai viver bem, irmãos? Como a comunidade ali vai crescer na graça? Se tem pessoas que têm condição ali para ajudar o próximo e não ajuda. E algo interessante também, irmãos, aqui no versículo no versículo 32, ó, e era um coração e uma alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Ou seja, irmãos, tudo que você tem, teu carro, a tua casa, tua moto, os teus filhos, os meus filhos, não é nosso, irmãos. Deus nos deu para administrar. Você não é dono de nada aqui na terra, irmãos. Nada. Se fosse dono, quando você morria, você levava junto ali no caixão. Você não leva nada, irmão. Você leva terra na cara, eu vou levar terra na cara. A única coisa que vamos levar é isso. Então tudo que Deus te deu, irmãos, te entregou, é para você administrar, para saber usar. E você está sabendo usar aquilo que Deus te deu? Ou será que você é aquela pessoa ignorante? Bate no peito, não, isso é meu, carro é meu, casa é minha, meus filhos, meu marido. Não é nada seu, irmãos. Tem nada meu. Deus te deu para administrar, para ajudar o próximo. E algo interessante também que chama aqui a atenção, irmão. Isso era comum entre eles. Entre essas pessoas que tinham um coração movido pelo Espírito Santo de ajudar. Então o povo ali, a igreja ali, os irmãos ajudavam a obra e também ajudavam aquelas pessoas que se convertiam, que não tinham condição nenhuma, irmãos. Ali, para viver, ajudava. Então entre essa comunidade, entre esses irmãos, não havia pessoas que passavam ali, irmãos, por necessidade. Não havia. Porque os irmãos tinham a mão aberta para abençoar. Então eu vejo muitas pessoas aí que dobram o seu joelho, pede a Deus prosperidade. Para quê? Para gastar com si mesmo ou para ajudar o próximo? Porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, irmãos. Então Ele não vai dar para pessoas algo, né, riqueza, vamos dizer assim, porque não é pecado você buscar riqueza, porque você vê, né, a igreja sempre ali abundante em condição financeira. Vai para o Velho Testamento, você vai ver reis também capacitados, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? Ali Salomão, homens, né, capacitados, irmãos. Jó, capacitados ali financeiramente. E algo também, irmãos, que chama atenção também, Abraão. Abraão era um homem que tinha condição financeira, mas nunca deixou, eu creio, de abençoar ninguém. Porque você vê que quando Deus pede o único filho que ele tinha, né, Abraão, para sacrificar, dar como sacrifício, Abraão vai mesmo na hora entregar o seu filho como sacrifício para o Senhor, porque ele sabia e tinha convicção que tudo que ele tinha não era seu, mas sim do Senhor. Até o seu filho era do Senhor. Por isso que ele foi, sem murmurar, sem criticar. E Deus está vendo, irmãos. Como também Jó, ele fala: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome
do Senhor. Jó também tinha a convicção que tudo que ele tinha, seus filhos, seus bens, material, era do Senhor. E hoje as pessoas não é assim, irmãos. Tudo que é agarrar, tudo que é dele, é meu, é meu, é meu, é meu. E não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Tudo que Deus te deu e vai te dar não é seu. Então saiba usar. Saiba abençoar o próximo. As pessoas ali que estão passando por necessidade, precisam de uma compra, porta fechada, pais aí com 3 ou 4, 5 filhos, irmãos, precisando pagar o aluguel, a energia, tá sem comida dentro de casa. E nós devemos, irmãos, ter essa convicção, que tudo que eu tenho, tudo que você tem é do Senhor. Então quando você for dobrar o seu joelho e pedir algo ao Senhor, irmãos, pense, não será só para meu uso, será também para uso, para ajudar pessoas que precisam algo, que você venha ser uma ferramenta ali usada, né, nas mãos do Senhor. Então, irmãos, tudo que o Senhor for te dar não é seu, amém? Tudo que o Senhor for te dar é para ajudar o próximo. Você não é dono de nada, como eu também não sou dono de nada. Tudo que eu tenho é do Senhor. Então, para ser usado para ajudar a obra missionária, é para ajudar o próximo que está passando ali por um vento, por uma provação. E essa comunidade, né, a igreja, venha a ser uma igreja próspera, né, grande, ali entre os irmãos ali. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para você, irmãos. Medita nela, viva a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a Papai do Céu venha abençoar a tua vida e a paz do Senhor Jesus.